Hoje eu vou te dar uma dica que é importante demais. E é sério mesmo. Nesses 10, 15 minutos de vídeo, se você ouvir e seguir o que eu disser, sua vida vai ser muito feliz e muito melhor. Então não passe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Você sabe que as pessoas têm me encontrado na rua e dito assim: Eduardo, o YouTube não me notifica mais dos seus vídeos. Por quê? Eu não sei por quê. Mas verifica se você está com o sininho ativado, ou então pode até desativar e ativar novamente. E aí, outra coisa que é interessante, todo vídeo que você assistir meu, você tem que dar o like e deixar um comentário, porque aí o YouTube entende que você gosta desse cara legal que sou eu e passa a enviar os vídeos com mais frequência, né? Pessoal, seja bem-vindo ao nosso curso de Espiritismo. Eu não sei se essa é a aula 8 ou 9 ou 7, mas de fato nós estamos fazendo um curso que vai de 1 a 100 aulas, que vai englobar tudo. Nós vamos falar de mediunidade, vamos falar de fenômenos extrafísicos, vamos falar sobre as teorias, a codificação de Kardec, sobre livros, sobre passes, sobre cirurgias espirituais. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Mas tá aí, lá aqui embaixo, no primeiro link, você vai encontrar o link para o nosso curso desde a primeira aula. Então se você ainda não assistiu, clica lá e vai assistir na primeira, segunda, terceira, quarta e quinta aula. Essa live está sendo transmitida ao vivo pelo nosso Instagram, pelo meu Instagram, ESabag, né? É isso aí, vamos lá. Bom, eu queria, antes de, já começar dando um exemplo. Vamos imaginar o Joãozinho, certo? Joãozinho, um cara de bem, um cara que não usa drogas, um cara que não faz nada errado, mas ele é amigo do Marcelinho. O Marcelinho é um cara que usa droga. Ele é amigo também do Marquinhos. O Marquinhos é um cara que prejudica as pessoas. Ele também é amigo do Jorgezinho. Jorgezinho, um cara que desonesto. O que acontece com o Joãozinho? Ele será acompanhado pelos espíritos que andam com esses outros três. Então, mesmo que ele não use droga, mesmo que ele não seja uma pessoa má, mesmo que ele não seja um alcoólatra, mesmo que ele não tenha obsessores por isso, ele vai sim receber a visita desses espíritos dentro da sua casa. A partir do momento que ele chama, né, o amigo dele, que anda com alguns obsessores, para dentro da tua casa, os obsessores também entram, mesmo que ele faça o evangelho, mesmo que ele faça. E por que isso acontece? Porque o livre-arbítrio é respeitado. Então o anjo da guarda ou os guardas espirituais que estão lá, eles vão ver, pô, espíritos inferiores não entram aqui. Ah, mas como ele está convidando encarnado, mas o encarnado está acompanhado de espíritos obsessores, então vão entrar. Então vocês entendem que você deve cuidar não só da sua energia, da sua casa mental. André Luiz fala isso, da sua casa mental. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem que fechar as portas e janelas da sua casa mental, tomar cuidado com os pensamentos, não baixar sua vibração, mas principalmente das amizades. E é muito interessante, porque um dos grandes recados que a gente tem aqui, quando eu vou dar recado dos espíritos para as pessoas, é cuidado com essa ou aquela amizade, ou cuidado com uma amizade específica. Por quê? No mundo, e eu não estou exagerando, tá bom? Não estou exagerando, não é? Tem gente que fala, tudo é obsessor, e realmente é assim, tudo é obsessor. Vai falar o quê? Outro dia me perguntaram, né? Um psiquiatra me perguntou, Eduardo, você acha que na depressão existem obsessores sempre? O que eu respondi para ele? Se não existem, em breve vão existir. Porque na depressão, no pânico, na loucura, na raiva, na tristeza, nas drogas, isso que os obsessores buscam, entendeu? Pode uma depressão ter sido causada por um obsessor? Pode. Pode sim. E aí você tem um obsessor que causou uma depressão. Mas pode também uma depressão ter atraído obsessores? Também pode. Então na vida nós temos o bem e o mal. E o mal, ele está sempre procurando alguma forma de nos derrubar. Então ele busca todas as formas possíveis perto de nós para nos atrapalhar. Uma das formas são as amizades ruins. Outra forma é o relacionamento. Eles enviam, por exemplo, outro dia desse eu estava dando um recado para um moleque, né, que é um espírito super evoluído, que vai ter uma grande jornada pela frente espiritual. E eu virei para ele e falei assim, cara, você toma cuidado, porque o seu anjo da guarda está me mostrando o seguinte, que os espíritos inferiores vão mandar uma menina, né, para você se apaixonar
que vai ser o capeta. Só que não vai aparentar isso. É aí que tá a questão. Você vai demorar para perceber isso. Então você toma cuidado. Ela vai ser enviada pelos espíritos do mal para poder tirar você do seu foco. E a gente sabe isso porque quantas pessoas você não conhece que pareciam ser uma coisa, ao longo do tempo você percebeu que elas não eram aquilo, elas eram pessoas diferentes. Então, óbvio que você tem que cuidar de você tem que cuidar do ambiente da sua casa, e você tem que cuidar das pessoas que você anda, entendeu? E aí entra todas essas questões. Infelizmente, né, a vida que nós levamos na Terra, ela é propensa a causar muitos erros. Então, por exemplo, a sociedade acha normal alcoólatras, a sociedade acha normal drogados, a sociedade acha normal um monte de coisas que nós sabemos que não é certo do ponto de vista energético, do ponto de vista religioso, não religioso em si, mas sim pelos ensinamentos de Jesus. Então é o que eu falo sempre. Aí a gente entra naquele âmbito, mas Eduardo gosta de beber. Bom, se você gosta de beber, evite beber, mas se você quer beber, vai na manhã, toma 2 latinhas de cerveja, toma uma dose de uísque. Por que eu falo isso? Antes eu falava assim, galera, não beba. Eu, por exemplo, não bebo. Meu mentor até falou, às vezes se você quiser beber, você pode, mas eu não vejo graça mais hoje em dia na bebida. Mas o que acontece? Eu não bebo, né? E às vezes o espírito fala assim, o encarnado fala assim, bom, eu vou beber, mas já que o Eduardo fala que eu não devo beber e eu vou errar, eu vou encher a cara. Eles pensam assim. As pessoas pensam assim, elas me falam, não pense assim. Se você quer beber, vai lá, toma 2 latinhas de cerveja, toma 1 dose de vodka, alguma coisa assim. Se controla, porque quando você fica bêbado, você vai abrir a porta assim para os obsessores. E não é só naquele dia. No dia seguinte, mesmo que você faça o evangelho, você fica marcado pelas ligações energéticas. Eu sempre lembro para vocês o quê? A vida é energia, tudo é energia. Essas coisas que a gente está vendo aqui, elas são energias condensadas. A matéria é uma energia condensada. Mas o universo, ele é inteiro feito de energia de várias... em formatos diferentes, vamos dizer assim, né? Energia de outras formas. Mas a energia que nós não podemos ver com os nossos próprios olhos, ela está por aí. Então você tem ligação com seus parentes, com a sua ex, com o seu namorado, com a sua namorada, com seus amigos, não sei o quê. E cada conexão dessa define o que você é. Isso é que é muito importante a gente saber. Então o Joãozinho está aqui. O Joãozinho, ele está fazendo a reforma íntima, ele começa a melhorar sua vibração. Ele larga a mão de droga que ele usava, principalmente que a droga tem um agravante muito grave, né? No caso, um agravante muito grave. Que é quando o cara vai lá e compra uma inofensiva maconha, porque a maconha, se você parar para pensar, ela pode até ser um pouco menos pior do que a bebida. Por quê? Porque não causa acidentes, mas a maconha, ela vem do traficante, o traficante que plantou no Paraguai, que desde lá até aqui vem corrompendo, matando e etc. Então é algo muito, muito grave, tá? O cara só fuma maconha. Não, não é só fumar maconha. Eu ouvi esses dias uma frase de maconheiro do bem. Não existe maconheiro do bem. Assim, tudo bem, se o cara mora no Uruguai, nos Estados Unidos, ele compra na loja, eu acho besteira, porque a maconha, ela deixa a gente lesado, ela deixa os pensamentos leves, ela pode adiantar uma esquizofrenia, ela deixa a gente mais burro, isso é comprovado já. Mas tá bom, se o cara acha que isso é preciso, que é necessário, que ele pode relaxar, beleza. Mas a partir do momento que ele tá dando dinheiro para um traficante, aí não existe maconha do bem. Aí é o cara tá pegando o seu próprio dinheiro e tá dando dinheiro na mão do traficante que vai comprar arma, que vai usar corrupção, que vai ameaçar pessoas inocentes, coisa e tal. Então é sempre bom a gente ter isso em mente. Não existe esse negócio. Não existe. O que é certo, o que é errado e acabou. Então é o seguinte, aqui estava a vibração do Joãozinho, certo? Aqui está a vibração do Joãozinho. Ele fuma uma maconha do bem, parou de fumar. Então eu acho o seguinte, se você não consegue mesmo parar de fumar maconha, vai plantar. Pelo menos você não incentiva, não dá exemplo traficante, né? O que a gente sabe que é ilegal no Brasil, mas tudo bem. Agora, é óbvio, né, uma observação. Coisas da maconha que diminuem dores de pessoas doentes, como eu mesmo vi que minha ex-sogra teve câncer e ela tinha dor nos nervos e tal, e a gente estava morando na Califórnia, e eu ia comprar para ela na loja, isso funcionava muito bem para tirar as dores dela, né? Mas aí é outra questão, isso é claro que eu sou a favor. Mas aí tudo bem, você está aqui, né? Na verdade eu até prefiro que o governo libere e controle a venda e ganhe dinheiro em cima disso, embora eu também seja totalmente contra o governo, né? Do que o traficante. Mas de qualquer forma, querendo ou não, a maconha
assim como as outras drogas e tudo mais, não são coisas boas pra gente, tá bom? Então, é o seguinte, voltando lá no ponto. O cara tava lá. Aí o cara parou de fumar maconha do bem. Deixa eu só trocar aqui, que não tá muito legal essa cor aqui. Aí o cara pegou e parou de beber. Melhorou mais a vibração dele. A vibração dele tá só elevando. Faz o evangelho. Pá! Não tem mais pensamentos ruins. Pá! Não deixa os obsessores dominarem ele. Pá! Tá fazendo a caridade. Pá! Tá estudando espiritismo. Tá, o cara tá Chico Xavier quase. Curtindo. Só que aí ele continua com as amizades antigas dele. Entendeu? E aí, ó, faz assim. Por quê? Porque os amigos dele, as conexões que ele forma, né? E ó, pessoal, quando eu digo conexões, não é modo de dizer, são realmente conexões. Eu sei porque que se eu olho pra mim, eu consigo ver as conexões espirituais que eu formo com as pessoas. Eu consigo ver. Eu já contei pra vocês aqui. Por exemplo, às vezes eu tô assim parado e vem uma pessoa muito na minha cabeça, eu começo a procurar. Claro que isso não funciona com qualquer pessoa e é claro que é só quando meu mentor quer que eu perceba. Por exemplo, se tem uma mulher pensando em mim, o que é muito normal, né? Tô brincando, mas por exemplo, se minha ex tá pensando em mim, eu percebo isso. Eu percebo isso porque eu consigo ver a conexão dela chegando. E se eu corto, eu paro de sentir isso, entendeu? Então assim, essas conexões, elas não são conexões imaginárias, elas realmente existem. E são como se fossem tubos, sabe? Assim, tipo um tubozinho assim. Elas são maiores ou menores dependendo da ligação que você tem com a pessoa. Então por que eu falo assim? Tem gente que fala assim, masturbação não é tanto problema tal. Não é muito legal fazer masturbação. Porque você está jogando energia no ar. E os obsessores gostam disso. Principalmente quando é aquele cara que está viciado nisso, né? Eu recebo muitas mensagens falando sobre isso. E aí o que acontece? Por mais que depois você faça um evangelho, você fique em boa vibração, naquele momento que um obsessor vai lá pegar sua energia, ou porque você foi numa balada, ou porque você bebeu, ou porque não sei o quê, aquela ligação, mesmo que breve, que o obsessor fez para poder tirar a energia de você, ela deixa marcas. O obsessor vai embora, mas você fica ali com aquela ligação desse obsessor, sei lá, por 10, 15, 20 dias, dependendo da pessoa, dependendo da energia e dependendo da conexão. A prova disso é que, por exemplo, eu cheguei outro dia com um obsessor que eu estava conversando na rua com ele, né? Não conversa com obsessores, tá? Porque quando você está conversando, você está dando energia para ele. Então não pode conversar, tem que saber lidar com essas situações. Mas eu perguntei para ele assim, cara, por que você fica atrás desse bêbado aí? Porque foi o seguinte, eu estava lá, parado, estacionando o carro, passou um bêbado, cambaleando. E uns 10 obsessores com ele. Aí eu tentei tirar os obsessores, tudo, eles me viram, tudo mais. Aí ele falou assim, eu falei, por que você fica atrás desse bêbado? Por que você não vai no bar? Ele falou, mas no bar tá cheio de gente, tá cheio de espírito. Mas eu falei, mas o cara não tá vindo do bar? Ele falou, tá, só que eu tenho a conexão com ele. Então, tipo assim, conforme a força que esse espírito tem, esse obsessor tem com ele, quando ele começa a beber, mesmo que esteja no bar e tenha 100 espíritos tentando pegar a energia dele, quem vai receber mais energia é o que tem a conexão com ele, que é o obsessor que já está com ele há um tempão. Então essas conexões, elas são duráveis, elas podem ampliar, elas podem diminuir e vários fatores, várias coisas estão englobadas nisso. Então assim, vocês percebem que nesse mundo visível e material que a gente vê, a gente não consegue ver essas dezenas, milhares de conexões que são feitas energeticamente e que definem diretamente a sua vibração. Uma das coisas que acontece muito também são pessoas famosas que acabam recebendo tantas flechas de energia, e vocês podem reparar isso daí. Se você quer ver uma pessoa ficar zoada, deixa ela ficar famosa para você ver. É só BO atrás de BO. Essas que ficam de pessoas fissuradas, tal. É claro que existe uma proteção, óbvio que existe uma proteção. Mas se você pegar, por exemplo, a cara do Lula e do Bolsonaro, você vai ver que nenhum dos dois está bem. Além de eles serem ruins, mas vamos dizer assim, a cara de cansado energeticamente que eles estão. As pessoas que estão na mídia, elas recebem ataques absurdos energéticos. Só que, é claro, elas são protegidas. Mesmo aqueles que não merecem, porque senão não seria justo, né? São protegidos, mas alguns ataques acabam passando, né? E aí, vamos dizer assim, então vamos voltar à vida do Marcianinho. Então ele tinha se livrado de todos os problemas, estava fazendo evangelho, começou a encontrar os amigos dele do passado, e aí começou a cair a vibração dele.
Só que o Marcelinho assistiu o vídeo do Eduardo Savaio, Espiritismo Raiz, melhor canal do mundo, lá no YouTube, Espiritismo Raiz. E aí ele falou, chega, não quero mais. Cortou os caras. Ai, mas eu acho ruim ser deselegante. É muito melhor você ser deselegante do que você ficar com um monte de obsessor na tua casa, né? Porque o que acontece? As pessoas... Não, eu não tô dizendo que você tem que ser mal educado com ninguém. Mas você pode falar pro cara, eu tô meio ocupado, depois a gente se fala, blá, 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 blá. Vai cortando. Se você percebe que não é uma conexão boa, que não são pessoas boas, você corta. Corta e não conversa mais. Aí o Marcelinho vai lá na empresa que ele trabalha. Vamos dizer que ele trabalha num escritório de contabilidade. E tem lá 5 pessoas que trabalham com ele. O cara do lado dele tem uma energia péssima. Péssima. E aí o que acontece? As energias dos dois já ficam meio assim. E o Marcelinho sente que essa energia não é boa pra ele. Mas trabalha, ele tem que estar lá, não tem jeito. Só que aí o cara, iludido por algum obsessor que tá do lado dele, passa a tentar virar amigo do Marcelinho. E o Marcelinho começa a virar amigo do cara. O que acontece? As energias começam a casar. E aí, ó, vai mais uma vez o Marcelinho baixar a vibração, entendeu? Aí tem algumas observações que eu faria aí, né? Por exemplo, vou contar uma história pra vocês real que aconteceu comigo. Eu fui fazer um curso de inglês, né? Graças a Deus eu consegui aprender inglês sem curso, mas uma época eu tentei fazer curso. E eu fiz tipo 2 aulas. Só que fiz umas 10 aulas, umas 10, 15, 20 aulas. Na primeira vez que eu cheguei na classe, tinha um cara com um obsessor muito feio do lado dele. Muito feio. E a energia do cara era péssima. É isso que é o problema. A gente não consegue reconhecer essas pessoas só fisicamente. Então você olhava em volta do cara, o cara devia fazer muita coisa ruim. Ou, né? Só que ele aparentemente não era ruim. Eu sentei na mesa e eu vi que o cara começou a se incomodar com a minha energia. Porque eu tava focado no evangelho, tá? Então minha energia tá boa pra caramba. Graças a Deus, os trabalhos que a gente faz espirituais, inclusive se você precisa de cirurgia espiritual, vai lá no YouTube, Espiritismo Raiz, Cirurgia Espiritual, você pode fazer essa cirurgia à distância e várias pessoas foram curadas, milhares de pessoas já foram curadas de vários problemas físicos, desobsessão, doenças que às vezes não tinham nem cura pela medicina tradicional. E não sou eu que faço isso, são os espíritos, só que eles usam a minha energia que foi preparada para reencarnar. Então a hora que eu sentei lá, eu vi que o cara começou a ficar incomodado, ficou incomodado. O obsessor dele começou a ficar bravo comigo e eu dando risada aqui de boa. Só que eu também estava me sentindo mal, porque a energia dele estava me atrapalhando um pouco, né? Aí o cara virou pro professor e falou exatamente assim: professor, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não consigo ficar aqui. Posso ir embora? Aí ele falou, pode ir. Foi embora o cara. Aí eu virei pro meu mentor, aí meu mentor falou assim pra mim, esse nunca mais volta. Nunca mais ele volta. Eu falei, sério? Ele falou, sim. Aí eu virei pro professor e falei, professor, faz quanto tempo que esse cara estuda aqui? Ele falou, sei lá, 6 meses. Só que o que acontece? O obsessor dele colocou na cabeça dele, não voltamos mais lá. A gente não vai mais voltar nesse curso. Porque o obsessor dele percebeu que se ele tivesse que ter aula comigo, sei lá, terça-feira, 8 horas da noite, toda semana, o obsessor dele ia se lascar. Porque a minha energia estava expulsando ele. Entendeu? E isso acontece o tempo inteiro em todo lugar. A prova disso é que às vezes você entra em algum lugar e você sente bem, sente mal. Tem pessoas que você conversa, que elas sugam a sua energia, mesmo que você não queira. Você está conversando com a pessoa, você começa a ficar com sono, você começa a se sentir mal. Por quê? A conversa é uma troca de energia. Como eu já falei no outro vídeo que eu falo sobre sexo, essas coisas, quando um cara vai conversar com uma pessoa, um homem ou uma mulher, por exemplo, vai conversar, conversa troca 5% de energia. Beijo troca 10, abraço troca 15, sexo troca 80% de energia. E por aí vai. E se manter a relação conversando e tudo mais, isso pode ser a distância. Essa é a questão também. Você não precisa necessariamente estar perto da pessoa. Se você está conversando por WhatsApp, a pessoa está do outro lado do mundo, não importa. Seu foco energético está naquela pessoa, então você está tocando energia com ela, né? Então tudo bem. O que eu estou querendo dizer com isso? As energias, elas estão aí em todos os lugares, com todas as pessoas, e elas estão circundando o planeta em todo o lugar. Por que eu gosto de pegar uma lancha, ir lá para o meio do oceano e ficar lá fazendo de boa, meditando? Porque ali não tem humano. E como não tem humano, a energia é boa. Porque é só a energia da natureza. Porque os humanos, eles contaminam a Terra, que tem uma energia tão boa, tão maravilhosa, com as energias da natureza. Por exemplo, eles contaminam a energia da natureza, que eu estou lendo um comentário aqui, me baguncei, do Enzo. Eles contaminam a energia da natureza com os seus pensamentos. Isso não sou eu que estou falando, o André Luiz conta que ele estava voltando para a Terra.
Aí eles estavam chegando, de repente uma nuvem negra. Aí ele virou pro cara e falou assim, meu, o que é isso, né? Claro que não com essas palavras, né? Porque o André Luiz não fala muito melhor que eu, né? Eu sou meio analfabeto. Ele falou assim, meu Deus, o que é isso? Que essa nuvem negra, pesada. Aí ele falou assim, essa é a energia que a Terra forma por conta dos pensamentos dos seus habitantes. Entendeu? Então o que acontece? Você está num prédio, você está com aquela energia, ela está em tudo quanto é lugar, né? O vizinho de baixo tem uma energia, o outro de baixo tem outra energia, o outro de baixo tem outra energia. Daí a importância de fazer o evangelho para que a sua casa fique, ó, boa de energia e protegida. Mas isso a gente fala no capítulo do evangelho. Então, você está vivenciando num planeta onde existem humanos que têm seus pensamentos e que contaminam as energias, normalmente porque os pensamentos não são bons. Como eu conversei outro dia com o espírito, ele me falou assim, Eduardo, mais ou menos 30% das pessoas não vão para o umbral. As outras 70% das pessoas vão para o umbral, porque tem pensamentos e atos ruins. Então, viver num planeta assim é muito difícil. E por que, por exemplo, que eu gosto do Uruguai? Por exemplo, eu gosto muito do Uruguai, muito. Lá todo mundo é simpático, todo mundo é bondoso, eles não têm nem maldade lá. Os uruguaios, para quem conhece, vai ver que, meu, todo mundo é educadíssimo com você. Você percebe que a pessoa está exalando uma energia boa. Taiwan também é assim. Então tem alguns lugares no planeta que você encontra uma energia melhor. Eu até pensei em morar no lugar por causa disso, porque por mais que tenham humanos lá, você percebe que o estilo de vida que eles levam, na verdade não é nem um estilo de vida, acho que é cultural, é o nível evolutivo dos espíritos e tal. Canadá também é um país assim, mas aí é claro que depende do lugar, né? Isso não é que é país de primeiro mundo, pobre ou rico, porque tem lugares nos Estados Unidos que são horríveis. Se for para Nova York, Nova York é um dos piores lugares de energia. São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, essas cidades onde existe uma alta criminalidade e tudo mais, são horríveis também para você ficar. Eu sou de São Paulo, né? Eu sou paulista, mas eu não moraria mais em São Paulo hoje em dia. Eu moraria no máximo em Curitiba, Santa Catarina, coisas assim. Porque aí, ainda assim, não é 100%, mas é menor. Então, quando eu pego uma lancha e vou lá pro meio do oceano, pô, eu experimento a melhor das sensações. Porque ali eu tô tipo sem estar contaminado por nenhum pensamento ruim e ligado total com as energias da natureza, que são maravilhosas. Por que vocês acham que as pessoas gostam tanto de ir em parques, em lagos, em praias? Por causa da energia da natureza. Ninguém entende por causa disso. Pô, eu gosto muito de ir na praia, eu adoro, eu gosto muito de ir no parque. Você vai no Parque Ibirapuera, tá cheio de gente em São Paulo. Por quê? Porque elas, automaticamente elas estando lá, elas já estão trocando energia. Então a árvore recarrega a sua energia, a água recarrega a sua energia. Eles vão trocando energia com essas coisas da natureza, eles vão ficando cada vez melhores. Então é por isso que as pessoas gostam da natureza. Essa é a verdadeira resposta, né? Porque elas estão recebendo a energia delas. E eu ensino vocês, se você estiver num parque com um cristal na mão, por isso que cristal é bom, você se sente bem, perto de uma pedra, árvores, água, o que você pode fazer, tá bom? Você pode imaginar a energia saindo, por exemplo, do rio e indo para o seu peito. Faz isso. Como se fosse essa energia saindo para o seu peito. Quando você fizer isso, você se sentirá imediatamente bem. Você está pegando energia. E isso você pode fazer mesmo à distância, tá? Claro que se você estiver de perto, você pode. Eu faço um tipo de meditação que eu expando a minha aura pelo planeta inteiro. E aí eu consigo ficar conectado em vários pontos do planeta. Aí eu começo a pegar energia da Antártica. E eu vejo. E o que eu vejo é o que realmente está acontecendo lá naquele momento. É um tipo de desdobramento. Tipo de viagem astral misturado com outras coisas, né? Isso é maravilhoso. Eu me sinto assim extremamente bem. Então, pessoal, como funciona isso, né? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu não vou nem citar o nome do moleque. Tem um moleque que eu estou ensinando ele, que ele é mais novo, que ele é um espírito evoluído. Ele veio aí para fazer a diferença. Eu estou ensinando ele, mas à distância. Aí ontem, olha o que aconteceu. Eu parei o carro na garagem. E aí eu vi, aí um espírito falou para mim assim, tem um obsessor na porta do elevador, ele quer falar com você. Eu falei, eu não vou falar com o obsessor. Ele falou assim, não, mas fala só para você ver. Eu falei, tá bom. Porque eu não vou ficar dando energia pro obsessor, porque quando eu falo com ele, eu dou energia para ele. A hora que eu tava chegando perto da garagem, o que aconteceu? O telefone tocou.
E aí a hora que o telefone tocou, o obsessor falou, não atende, não atende, não atende. Eu falei, por que não atende, né? Eu vou atender, né? Óbvio. Eu atendi, era esse moleque falando o que pra mim? Falando, meu, eu tô me sentindo muito mal. Desde ontem eu tô me sentindo mal. Quando eu olhei pro moleque, eu vi que tinham 2 obsessores com ele. Entendeu? E aí eu tirei os obsessores. Óbvio, expliquei pra ele. Claro que também tudo é aprendizado. Mas o que eu quero dizer é assim, né? A energia e essas questões, elas estão participando muito da nossa vida. E é inevitável isso. Então, é inevitável. Então, o que eu falo pra vocês? Ah, eu adoro assistir um filme de terror. Você pode assistir, só que a chance de você se contaminar é grande. Se você começar a conversar sobre crimes, entendeu? Por exemplo, igual aquela porcaria que tem no Netflix do cara que matou e esquartejou a galera. Só de eu falar isso, eu sinto a energia na hora, entendeu? Só que o encarnado que não tem tanta sensibilidade não percebe que está recebendo energia, mas a energia age na vida dele. Vocês estão entendendo? Então, assim, além de tudo que você já conhece pelo espiritismo, você deve administrar e cuidar da sua energia. Como? Não convivendo com pessoas ruins, não se relacionando com pessoas que usam drogas, pessoas que não aceitam o espiritismo, pessoas alcoólatras, pessoas que fazem o mal, não se relacionando de forma alguma. Mas tem um adendo aí. Aí as pessoas falam, pô, mas eu gosto de ajudar as pessoas. Sim, você pode ajudar as pessoas. Só que você tem que ajudar sem se contaminar. Sem colar na pessoa, sem trocar energia com a pessoa, entendeu? Isso você deve, é óbvio. O nosso dever é ajudar as pessoas. Então, quando você vê uma pessoa que está passando por um perrengue, você deve tentar ajudá-la 2, 3, 4, 5 vezes. Mas, a hora que você vê que você não consegue, você deve realmente se distanciar, porque aí, às vezes, os obsessores estão tentando usar a sua boa vontade para te contaminar com a energia daquela pessoa. E os obsessores fazem muito, muito isso. Entendeu? Então, assim, tem muitas questões aí que englobam tudo isso, mas, de fato, outra coisa acontece muito, muito, muito. Nossa, isso é super normal. Vem um cara, uma mulher no Instagram, falar que o marido, o namorado, não sei o quê, não gosta de espiritismo, usa droga e blá 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 blá. Aí eu vou lá e falo assim, ó. É que na verdade assim, a maioria do meu Instagram é mulher, 90%, né? Mas acontece também ao contrário. Fala assim, ó, seguinte, eu nunca namoraria com alguém que usasse droga, nunca namoraria com alguém que fosse contra o espiritismo, que não aceitasse o espiritismo. Então assim, se você namora, pensa bem, porque o espiritismo é o sentido real da vida. O espiritismo nos traz a verdade sobre o universo. Então, em vez de pensar que o espiritismo é algo fantasioso, você tem que pensar que toda essa coisa que a gente vive é mentirosa. Toda a sociedade, as mídias, o sistema, tudo é mentiroso. A vida real, ela está no mundo espiritual. Então, se você está do lado de alguém que não compreende isso, você vai ter uma vida que não vai ser fácil. Melhor escolher melhor. Entendeu? Então assim, então é isso, né? Eu acho que eu já falei tudo que eu precisava falar sobre isso. Vamos encerrar nosso vídeo aqui. Agora quem está no Instagram vai receber o recado do Anjo da Guarda, então não precisa sair. Quem está só aqui no YouTube, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de escrever. Eu quero que você me conte alguma vez na sua vida que você sentiu uma energia ruim. Conta pra mim aí embaixo, se foi chegando na tua casa, no seu trabalho, de alguma pessoa, se você sentiu alguma energia boa quando você fez o evangelho, conta isso daí. E fiquem aqui no Instagram, quem quiser receber o recadinho do Anjo da Guarda. 600 pessoas ao vivo, muito obrigado, galera. Então é isso, YouTube, muito obrigado e até a próxima.